né? Pronto. Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje refere-se ao direito privado em Roma. Está aqui no livro único, que todos vocês já sabem, já conhecem muito bem, de Fundamentos Históricos do Direito, né? E dentro da unidade 2, nós já tivemos a seção 2.1, 2.2 e hoje a seção 2.3 da unidade 2, Direito Privado em Roma. Mas antes de nós iniciarmos propriamente no conteúdo programático de vocês, vale lembrar o trabalho, né? Eu creio que vocês estejam desenvolvendo um trabalho que, inclusive, já deve estar pronto, né? Não tenho certeza, mas deveria estar. Temos 4 grupos, né, da turma. Temos o grupo 1, que é do Igor Ezequiel, Gerson Barbalho, Ricardo Lima, Rodrigo Santos e Henrique, né, cujo tema é Direito Romano e os períodos históricos, né, propriamente da seção 2.1. O grupo 2, Ruth, Maria Cristina, Eliana, Daiane e Ana, tem um trabalho cujo título é Direito Penal e Processual em Roma, que está na seção 2.4, que vai ser a matéria seguinte. E o grupo 3, o Benedito, o José Manuel, Suzana e Raquel, cujo título do trabalho é Direito Privado em Roma, justamente a aula de hoje, né, na seção 2.3. E o grupo 4, Nayara, Luana, Júlia e Cláudia, que é da seção 2.2, Direito Romano, Magistratura e Fontes do Direito, né, que foi a matéria da aula passada. Eu creio que todos estejam aqui nessa lista, mas aqueles que não estiverem vão ter que integrar um dos grupos, né, um desses grupos aqui. Nós não sabemos exatamente quando voltaremos a ter aula presencial, né? Nós não sabemos. Deixa eu admitir mais um aluno. Admitindo. Certo. Nós não sabemos exatamente qual a data, né? Qual a data que nós vamos retornar, né? Fisicamente, né? Presencialmente. Mas, na primeira oportunidade, nós já vamos apresentar esse trabalho, né? Apresentar e entregar o trabalho. Portanto, já deve estar pronto, né? Nessa ocasião, especialmente. Então, na primeira aula presencial que nós vamos ter, vocês já deverão levar o trabalho e apresentar o trabalho e entregar o trabalho. Ok? Muito bem. Este é um ponto, né? Bom, outra coisa importante que a gente sempre repete para todos os alunos, né? Para todos os estudantes de direito, né? Futuros operadores do direito, é a pesquisa, né? É a leitura constante, é a pesquisa constante. Me lembro até do pronunciamento daquele escritor que faleceu recentemente, acho que foi ontem, se eu não me engano, o Rubem Braga, né? Não, Rubem Fonseca. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar e ter noção dessa notícia, né? Deixa eu admitir mais alguém, que é a Ruth, admitindo. Então, vocês já devem ter ouvido falar nele. O Rubem Fonseca é um grande escritor brasileiro. Ele estava dando uma palestra para trabalhadores, se eu não me engano,
né? E falou para eles: olha, a vida é trabalho e leitura, né? Então, é muito importante, né? Inclusive, ouvir de uma pessoa tão experiente, com 94 anos, né? Falecido com 94 anos, dizer da leitura, né? Uma coisa tão simples, mas mais eficiente, né? É uma coisa mais eficiente para que se possa conhecer, né? Conhecer tudo, né? Conhecer a vida, conhecer as áreas, todas as áreas de atividade. E como nós somos operadores do direito, estamos no direito, devemos fazer o máximo de leitura, o máximo. Estar sempre lendo, sempre pesquisando, porque vai ser o futuro de vocês, né? É o futuro dos operadores do direito, tá? Então, a leitura é primordial. E falando em leitura, nós temos o livro básico, né? Nós começamos sempre pelo livro básico. Esse livro básico, né, tem o conteúdo programático que está no plano de ensino de vocês. Tá? Então, o conteúdo programático que está no plano de ensino de vocês está aqui, né? Nos fundamentos históricos do direito, aqui neste livro básico, né? Já falamos também dos autores deste livro, muito importante, é básico, muito importante para todos nós. São 3 autores desse livro. A Elaine Karina Jankovic, o Rodolfo Xavier Siciliato e o Bernardo Teixeira Lima Fernandes, né? Então, eles compuseram esse livro, né? De bastante eficiente, né? Com bastante eficiência. Nós devemos sempre iniciar, né? Iniciar o estudo dos fundamentos históricos do direito por este livro, né? Por esse livro básico. E, a partir daí, fazemos pesquisas, né? Então, em primeiro lugar, vocês vão ler, né? Na pré-aula existe a leitura, né? A pesquisa também, não é só leitura, só ler, né? É também ir em busca de algumas outras informações que estão aqui, para um aprofundamento, para um aperfeiçoamento, né, da própria leitura, né, da própria matéria que consta nesse livro. Tá? Sempre pesquisando, sempre lendo, sempre pesquisando, gente. Certo? Só um momentinho, por favor. Então, falando em leitura, falando em pesquisa, eu já mostrei para vocês os livros, né? Apenas como exemplo. Eu mostrei aqui 3 livros, né, para vocês, na verdade 4, né? Mas principalmente esses 3 livros que têm o título de curso de Direito Romano, né? Esse, por exemplo, vou novamente mostrar uma maneira de ler e pesquisar e se aprofundar na matéria, né? Então, nós temos aqui o Thomas Mark, né, curso elementar de Direito Romano, apenas como exemplo, certo? Já tem algum tempo esse livro. Temos o curso de Direito Romano também, do Antônio Filardi Luiz, né? Antônio Filardi Luiz, tá? É outro livro, tá? De Direito Romano, outro curso, né, de Direito Romano, ok? E temos aquele que disse para vocês, inclusive, aquele que eu acho primordial, eu acho muito importante, né? No cenário jurídico, como romanista, né? Como romanista. Então, nós temos aqui o Cretella Júnior, né? Que tem um curso de Direito Romano, né? Muito importante. Esse autor é muito importante, muito famoso também, né? Devido justamente à sua pesquisa, né? Como escritor do direito, como jurista também.
Então, nós não podemos ficar somente no livro básico. Nós temos que buscar, né, a doutrina, com outros autores, né? Quanto mais autores, melhor, né? Quanto mais autores, melhor, certo? Nós vamos tomando mais conhecimento. E todas as disciplinas, gente, todas as disciplinas são importantes, né? Então, coloquem isso na cabeça. Todas as disciplinas são importantes, tá? Não pode ser, nenhuma pode ser menosprezada, ok? Estudem bem, estudem bastante, todas as disciplinas. Entrem de cabeça no direito, né? Tomem conhecimento do direito cada vez mais. Quanto mais conhecimento do direito, melhor, né? Mais feliz a pessoa vai ficar, né? Muito bem. Agora podemos iniciar aqui a sessão 2.3, né? Vocês já tiveram uma aula passada, né? Nós falamos das diversas épocas, né, de Roma, né, e do direito romano da antiguidade. E falamos dos pretores, né, os pretores. Os pretores, eles eram considerados os magistrados da época, aqueles que trabalhavam, administravam a justiça, né, os pretores. Então, o papel dos pretores era muito importante no plano judiciário, né, do poder judiciário de Roma. E hoje ainda, né, nós temos aí, né, um dos poderes da República, da nossa República, né, o poder judiciário. Tá? E esse poder judiciário é que administra praticamente a justiça, né, além do Conselho, né, que nós temos, o Conselho Nacional de Justiça. Né? Então, nós, iniciando com os pretores, que eram os magistrados, né, que completavam esses pretores, eles tinham uma função muito importante, que era completar, suprir e interpretar as lacunas das leis, né? As lacunas das leis. Vocês já devem ter lido, né, e ter acompanhado, né, aquela lei das normas do direito brasileiro, lei de introdução às normas do direito brasileiro, que antigamente era introdução ao Código Civil, né? Agora são as normas do direito brasileiro, né? A lei de introdução às normas do direito brasileiro. E vocês devem se lembrar que existe, né, um dos artigos que fala justamente nas lacunas da lei, não é? Então, quando houver uma lacuna na lei, então o que se faz? O juiz ele tem que julgar, né? Ele tem que julgar. Não é só julgar. Ele vai ter que dar uma sentença que vai ter um relatório, vai ter uma introdução da sentença, vai ter um desenvolvimento da sentença, vai ter uma parte final da sentença, que é a conclusão, né? Certo? E ele tem que julgar, ele tem que decidir, tá? Ele não pode se eximir da decisão. Nenhum juiz pode se eximir da decisão. Tem que julgar, tem que decidir, né? E quando há lacuna na lei, né? Aqui, né, em Roma, os pretores, né, eles tinham essa incumbência, né, de completar, suprir, interpretar as lacunas das leis. E os juízes, hoje, eles também têm que fazer isso. Se não houver, né, uma expressão legal, um preceito legal, né, um dispositivo legal, então o que eles têm que fazer? Eles têm que cumprir, eles têm que completar, né, com a interpretação, né, para que possa, então, chama-se colmatar as lacunas, né,
certo? Preencher as lacunas da lei. Okay? Então, para isso, para nós hoje, né, se usa analogia, né, se usa costumes, se usa princípios gerais do direito, né, quando não existe um dispositivo, né, um dispositivo próprio para o caso concreto. Né? Se não existe um dispositivo próprio para o caso concreto, como que o juiz vai julgar? Não é? Aí que entra justamente a função do judiciário, né? Essa função das mais importantes, que é suprir essa lacuna. Né? Porque o princípio também é que no ordenamento nacional, no ordenamento jurídico, né, não deve existir lacuna, certo? Não deve existir lacuna. Então, se não deve existir lacuna, como preencher as lacunas? Quer dizer, é interessante isso, né? As lacunas que aparecem. Mas, se existe lacuna, é possível supri-las, ou suprir a lacuna, suprir as lacunas. Né? Como? Então, busca-se um dispositivo lá que se assemelha ao caso concreto, que não é bem para o caso concreto, mas pode ser usado. Né? Pode ser também que exista costume na localidade, um costume que possa suprir essa lacuna, né, legal, essa lacuna legal, né, lacuna na lei propriamente. E também existem os princípios gerais do direito, né, que também podem ser usados, né, para suprir a lacuna, né, ou suprir as lacunas. Né? E a função dos pretores era essa. Os pretores, que eram magistrados, né, juízes, né, magistrados, completavam, supriam e interpretavam as lacunas das leis. Tá? Era uma função das mais importantes. Né? Mas com a expansão, né, com a expansão do Império Romano, tornou-se insuficiente o número de pretores. Dá para vocês imaginarem, né, nos dias de hoje, com a expansão, né, das ações, né, com a expansão dos conflitos, com a expansão das pessoas, no sentido de habitantes, né, do número de habitantes, né, com essa expansão toda, também, nos nossos dias, né, há insuficiência no número de juízes. Tá? O número de juízes é insuficiente. Por isso que muitas vezes nós falamos, né? Nós estamos sempre discutindo, estamos sempre lembrando, né, que, apesar do esforço dos juízes, né, do grande esforço dos juízes, mas existe um volume imenso de processos, né? E os processos são demorados, né? Andam com uma lentidão, né, enorme, e não se julga, demora para ser julgado um processo, é uma demora muito grande. Então, nós sempre estamos comentando sobre isso. Né? Quer dizer, por um lado, a insuficiência do número de juízes. Né? Por outro lado, tentam, né, resolver esses problemas como a criação dos juizados especiais, né? Que eram chamados de juizados de pequenas causas, são juizados especiais, tanto na área civil como na área criminal. Né? E temos, então, esses juizados que vieram para melhorar, né? Principalmente essa questão da demanda de processos. Né?
e principalmente os processos menores, né? Que são muitos, na verdade. Mas nem isso resolveu, né, com o tempo. Nem isso resolveu com o tempo, né? Existem, logicamente, certas questões que são fáceis de resolver, mas tem outras que são mais complexas, né? Mais difíceis de resolver, né? Portanto, ainda é insuficiente. Então, vieram outras situações, né? Outros meios, né? Para se resolver conflitos, não é? Então, quais seriam esses outros meios no dia de hoje, né, para resolver conflitos? Temos, por exemplo, o processo eletrônico, né? Processo eletrônico. Então, o processo eletrônico está vindo, né, justamente para facilitar o trâmite do processo, né? Certo? Mas, mesmo assim, né, ainda há insuficiência, né, de trabalhadores do direito, tá? De operadores do direito, de servidores do direito, né? Ainda está faltando. Mas criou-se também, quer dizer, vai havendo, né, com o tempo, para vocês verem como esse processo histórico é importante, né? Por exemplo, surgiu a arbitragem, né? A arbitragem para se resolver conflitos, né? Certos conflitos, né? Teria aí um árbitro para resolver esses conflitos, né? A arbitragem surgiu, desenvolveu bem, está desenvolvendo cada vez mais. Mas não só isso, né? Outros meios foram aparecendo e vão aparecer cada vez mais com o tempo, né? Para você ver como que esse processo, né, é contínuo, não é? Então, quais seriam outros meios, né? Então, iniciaram com a conciliação, com a mediação, não é? Além da arbitragem, você tem a conciliação, a mediação. Mesmo no fórum, né, mesmo lá na vara, né, própria, tem conciliador, tem o mediador, antes que, né, antes que o processo ande, né, vá para um conflito maior. Não é? Então, antes tem uma espécie de acordo, né? Um acordo, na verdade. Né? Acordo através do quê? Da conciliação. Então, as partes se conciliam por intermédio de um conciliador, né? Põe a termo esse acordo e se resolve esse processo. O processo não anda, né? Se resolve aí e o juiz apenas homologa, né? Na mediação, a mesma coisa. Mediação também, né? Você tem no fórum também, nas varas, você tem o mediador. O mediador também, com as partes, né? Na verdade, as partes é que vão resolver com o mediador. O mediador interfere pouco, o conciliador interfere mais, mas o mediador, ele também, né, tem um papel dos mais importantes. Quer dizer, a pretensão do mediador é que as partes resolvam um conflito antes, né, antes que o processo ande, não é? E pode ser resolvido aí, através de acordo. Mas existe também a possibilidade, né, de um acordo extrajudicial, que as partes mesmo resolvem, fazem um acordo, não é? E redigem esse acordo, logicamente sempre tem advogado, né, que está assistindo, né, e põe a termo esse acordo e mandam depois para o juiz homologar, né? Então, resolve-se também de maneira mais rápida, né, esse acordo, certo?
Quando acordo é mais complexo, também. Né? Mas quando é um acordo fácil de resolver, por exemplo, de credor e devedor, o credor acaba pagando, ou melhor, recebendo, e o devedor acaba pagando, e fica por isso mesmo, e se devolve a promissória, né? Por exemplo. Né? Tinha uma promissória, um crédito, e o devedor acaba, né, apesar da demora, né, acaba resolvendo pagar e se resolve e se define por aí. Né? Hoje nós temos cursos, né, de mediação, tá? E realmente é um meio de futuro, né? Ser um mediador. Então, existem alguns cursos. Né? Tem também de arbitragem, né? Tem curso de conciliador. Né? Quer dizer, é uma saída também, né, para o profissional do direito. Ok? Muito bem. Estamos falando dos pretores. Né? Os pretores, com essa expansão do Império Romano, tornou-se insuficiente o número de pretores. Okay? Criou-se, então, dois tipos de pretores. Havia só um, né? Só um tipo. Então, criou-se dois tipos de pretores, certo? Os pretores denominados peregrinos e os pretores denominados urbanos. Né? Então, dois tipos de pretores. Né? E os pretores peregrinos, vocês têm aqui na página 88, né? Página 88 do livro, que fala dos pretores por jurisdição. Né? Então, são dois tipos de pretores, de magistrados. Né? Aqueles que, na verdade, nos litígios entre o cidadão romano e o estrangeiro, ou cidadãos romanos estrangeiros, então o pretor peregrino ele decidia o litígio, né? Decidia o conflito, né, entre o cidadão romano e o estrangeiro. Porque em Roma havia muito estrangeiro também. Né? O estrangeiro não era um cidadão romano considerado, mas ele estava ali, né? E poderia haver, né, negociação entre esses estrangeiros e os romanos, né, e os cidadãos romanos. E poderia haver conflito, como há conflito, e nós conhecemos, né, os conflitos existentes. Não é? E esses conflitos existiam também em Roma. Então, os negócios entre cidadãos romanos e estrangeiros eram decididos, né, por esse juiz, né, por esse magistrado denominado pretor peregrino. Peregrino justamente por ser, né, aquele pretor que decidia coisas dos estrangeiros, né, daqueles estrangeiros, aqueles que vinham de fora, não é? Que eram denominados peregrinos. E outro tipo de pretor. Né? Temos outro tipo de pretor, que é o pretor urbano. Né? Além do pretor peregrino, nós tínhamos também o pretor urbano. Tá? E a jurisdição dele, né, como está escrito aqui, tinha a ver com os cidadãos romanos. Né? Então, eram conflitos, né? Eram questões entre os cidadãos romanos, entre eles, tá? Cidadãos romanos. Então, quando o conflito era entre os cidadãos romanos, havia, para decidir esse conflito, o pretor urbano, que era outro tipo, né? Outro tipo de jurisdição. Okay? Quando se falar em jurisdição, nós estamos falando, né, no direito de dizer o direito. Né? Direito de dizer o direito. Então, iuri, o iuri, direito, dicção. Né? Dicção, dizer. Então,
Jurisdição significa isso, né? Então, existe um juiz hoje, né, que tem uma certa jurisdição. Então, dependendo da jurisdição, os processos vão para ele. Por exemplo, na vara civil da Lapa, por exemplo, né? Temos lá na Lapa o Fórum da Lapa, e temos lá varas, né? Várias varas, né? Lá no Fórum da Lapa, e cada vara tem um juiz. Então, dependendo, por exemplo, juiz da família, né? E sucessões. Então, questões de família e sucessões, mandando para lá, né? Processo, né? Inicia o processo lá, e esse juiz lá da vara tal, né? Da família e sucessões, é que vai dizer o direito, né? Que vai dar a sentença, que vai julgar, né? Que vai decidir. Tá? Ele tem essa jurisdição, né? Ele tem o poder de decidir, né? Não só o poder de decidir, o dever de decidir também, okay? Que ele não pode deixar de decidir, de julgar. De alguma forma, ele tem que decidir. E aparecem também dois juízos, né? Dois juízos, certo? Aí já não é aquela pessoa física. Se bem que o magistrado, ele é uma espécie de representante do Estado, né? Ele é, na verdade, o Estado dizendo, né? Agora, juízos, né? Juízos, por exemplo, juízo da Lapa, né? O juízo, né? Lá da freguesia do Ó, por exemplo, né? Mas aparecem dois juízos lá em Roma, né? De acordo aqui com a nosso conteúdo programático, né? Nossa aula. Então, havia os juízos legítimos, né? Considerados legítimos. Os juízes legítimos, os juízos, né? Legítimos, tinha um juiz nesse juízo, né? Tinha um juiz que decidia sobre conflitos entre cidadãos romanos. Então, tinha uma distância, né? Que, de acordo com os estudos desses nossos autores, né? Então havia uma distância para resolver os conflitos, né? Existia uma área, né? Para resolver os conflitos entre cidadãos romanos. Então nós tínhamos juízes legítimos para isso, e dentro dessa área, dentro desse juízo, nós tínhamos um juiz que decidia sobre esses conflitos, desde que até uma milha da cidade, né? Então, o que seria uma milha, né, da cidade? Pelo que os autores escreveram aqui, né, uma milha da cidade é em torno de 1,5 km, né? Em torno de 1,5 km, certo? E tinha, além do juízo, né, legítimo, dos juízos legítimos, nós também, né, encontramos nos estudos do direito romano, nós encontramos os juízos de julgamento a controle do governo, que atendidos pelo pretor peregrino, né, certo? Eram juízos de julgamento a controle do governo. O governo tinha interesse nesse controle, porque eram atendidos pelo pretor peregrino, né? E que abrangiam situações em que uma das partes não era romana, como nós já dissemos antes, né? Quer dizer, uma das partes era estrangeira, tá? Então, para um controle, é importante que o governo da época, né, ele tinha um interesse em controlar essa situação, tá? Certo? Mas existia um juiz, né, determinado, certo? Que era o pretor peregrino.
certo? Que resolvia essas situações. Essa era uma preocupação muito grande, né, do julgamento entre cidadão romano e estrangeiro. Tá? Porque os romanos, eles eram muito patriotas, né? Eles eram bastante patriotas, certo? E como eles eram patriotas, né, sempre tinham um interesse muito grande que o cidadão romano vencesse a demanda. Tá? Então, os pretores, eles criaram, né, o fornecimento às partes e ao juiz instruções, tá? Instruções por escrito. Então, antigamente em Roma, as questões eram, na verdade, inclusive baseado nos costumes, era um primado de oralidade, né? Havia um primado de oralidade, né? Com o tempo, passou-se também, além dos costumes, passou-se também a redigir, né, normas, declarações, né? E passaram, então, a redigir, né, essas instruções. Então, essas instruções eram por escrito e denominadas, né, tinha uma denominação, tinha um nome, né, essas instruções. Tinha um nome de fórmulas, né, fórmulas. Então, essas fórmulas, né, eram instruções por escrito, quer dizer, instruções para as partes do processo, inclusive para o juiz também. Né? E havia dois tipos de fórmulas. Dois tipos de fórmulas. Né? Uma que nós vamos encontrar também no livro básico, né, na página 89, os tipos de fórmulas fornecidas pelo pretor. Então, dois tipos. Primeiro tipo, fórmula modelo, né? Denominada fórmula modelo, que eram instruções destinadas a todos, né? No edito do pretor. Edito era uma declaração, né, do pretor, certo? Vocês podem, muitas vezes, ouvir por aí édito, né? Édito, mas originalmente vem do latim edicto, né? Ou edicta. Portanto, a expressão mais correta é edito, mas vocês podem encontrar por aí édito, né? E seria bom até vocês pesquisarem essa diferença, ok? Pesquisem aí no smartphone, né? Pesquisem aí no computador, né? Nos livros, né? Que sejam digitais ou físicos, essa diferença entre edito e édito. E o edito, né? Que vem de edicto, edicta. Então, essas instruções eram destinadas a todos, certo? Nas declarações do pretor, ok? Seria tudo por escrito, né? Eram instruções por escrito. E além da fórmula modelo, né, que era para todos, destinada a todos, existe uma fórmula chamada julgamento, como está escrito aqui. Fórmula julgamento, na página 89 do livro. Né? Fórmula julgamento. Então, havia situações aplicadas ao caso concreto, né? Indicando, né, como diz, indicando os dados das partes e do juiz. Os dados das partes era justamente a reclamação das partes, né? E a sua pretensão.
Ok? Então, havia, né, essa fórmula, outra fórmula, né, que eram instruções também, né, chamado julgamento. Né? Então, havia a reclamação das partes e o juiz. Né? Além da reclamação, você tinha, depois nós vamos ver, né, as partes da fórmula, havia também a pretensão, o pedido, né, o pedido das partes. E o juiz teria que julgar. Não é? As partes, né, contrapostas, logicamente. Né? Porque havia aí um conflito entre as partes, interpartes. Né? Aqui na página 89 tem um texto doutrinário do Luiz Carlos Azevedo, né, em sua introdução à história do direito, que diz o seguinte, eu vou ler. Ao contrário do antigo sistema das ações da lei, onde tudo transcorria oralmente, né, antigamente, transcorria tudo oralmente, figurava agora uma recomendação por escrito, né, redigida pelo magistrado, após oitiva sumária das partes, após ele ouvir, né, resumidamente, as partes, e na qual vinham esclarecidos os pontos de direito, bem como os fatos que o juiz devia levar em conta ao proferir seu julgamento. Né? Okay? Então, aqui você tem um texto doutrinário bem explicado pelo Azevedo, né? Na verdade, o nome dele completo é Luiz Carlos Azevedo. Né? Na sua obra, que vocês vão ver aqui, né, mais para frente, as referências bibliográficas, né? Então, você tem a Introdução à História do Direito, que é a obra dele, que ele se baseou aqui, né? Os autores se basearam, né? Os autores aqui do livro, né? Para registrar que esse texto importante, né? Do Azevedo. Ok? Então, a fórmula, né, continuando, a fórmula, ela, na verdade, tinha 4 partes. Né? 4 partes. Então, a primeira parte é demonstração. A segunda, a intenção. A terceira, a adjudicação. A quarta, a condenação. Né? E contava também, essa fórmula contava também com a designação do juiz, né? Incumbido de prolatar a sentença, que essa sentença se denominava nominatio iudicis, nominatio iudicis, né? Certo? Essa sentença se denominava nominatio iudicis, iudicis. Agora, vamos explicar, para e passo, né, essas partes. Okay? O que é, né, a demonstração, por exemplo. Né? Quer dizer, a demonstração, quem fazia? Quem fazia a demonstração era a parte, né? Parte do processo. Okay? Então, o que ele colocava, né, era a causa do pedido. Então, você tinha, né, na demonstração, a parte, né, oferecendo a causa do pedido, narrando os fatos, né, porque todo pedido tem uma causa. Né? Você não vai, por exemplo, mover um processo sem uma causa. Né? Tem que ter uma causa. Então, havia o quê? A narrativa dos fatos. Eu tinha que narrar os fatos. Né? E também os fundamentos jurídicos. Né? Quer dizer, ele está narrando os fatos e tinha que ter as razões do direito também, não é a razão só de fato. Né?
razão de direito também. Então, tinha que verificar os fundamentos, né, jurídicos. Quer dizer, que vão, justamente os fundamentos é que vão dar base, né, base para que essa causa de pedir, né, essa narrativa dos fatos, tenha realmente força, né, força jurídica, facilitando, assim, a decisão do juiz, né, o julgamento do juiz. E, se vocês forem pensar bem, essa demonstração, né, se aproxima muito bem da nossa petição inicial, não é? Então, pense numa petição inicial. Vocês talvez já devem ter uma noção de petição, né? Petição inicial. Né? Então, na petição inicial, você tem tudo isso. Né? Você tem o endereçamento, né? Tem que ter o endereçamento também, né? Endereçamento justamente do juiz, né? Do juízo. Né? Você tem que endereçar, né? Então, um juiz, certo? Depois você vai ter que, né, colocar, logicamente, você vai ter que colocar aí a qualificação da parte, né? E da outra também, que você está conflitando. E você vai ter também que colocar na petição inicial, né, a causa do pedido. Quer dizer, você vai ter que colocar, né, fazer a narrativa dos fatos, as razões de fato, e as razões de direito também. É a mesma coisa. Tá? Já existia lá, hein? Existia lá na antiga Roma. Tá? E nós temos aqui hoje, na petição inicial. Agora, além da demonstração, você tem também a intenção. Né? Você tem também a intenção, certo? Quer dizer, o que é a intenção? A intenção realmente é o pedido, o próprio pedido. Né? É a pretensão de quem pedia. Quer dizer, o que se pretende com isso? Né? O que se pretende, a parte, o que ela pretende? Né? Narrando os fatos, fundamentando juridicamente, o que, né, a parte pretende? Qual a intenção da parte? O que ela quer? Não é? O que ela requer? Aí vem um pedido propriamente, né? Um pedido mesmo, que é a pretensão do pedido. Né? Pretende o quê? Pretende que fulano pague. Né? Por exemplo, uma coisa simples. Né? Pretende, por exemplo, alimentos, né, para o filho menor. Né? Certo? Então, há esse pedido, né? Além dos fatos, né, dos fundamentos, aí vem a intenção. Certo? Intenção é pretensão. Né? Pretensão de quem pede. Pretensão da parte. E que se tem intenção. Certo? Muito bem. E depois, né, além da intenção, você tem também, né, de acordo com o nosso livro, né, de acordo com o nosso livro, você tem também, né, a adjudicação. Adjudicação, etimologicamente, né, é juntar. Né? Adjudicação é juntar, não é? Certo? É absorver, né? Assimilar. Adjudicação é justamente o quê? Consistia na transferência do bem.
ou da coisa litigiosa para uma das partes. Quer dizer, a adjudicação é isso, né? Então, por exemplo, um imóvel está com uma parte que não é proprietária, né, do imóvel. E você é proprietária do imóvel, né? Então, essa outra fase da fórmula era justamente com o pedido, né, fazer a transferência desse bem, certo? Que está em litígio. Transferência desse bem. Quer dizer, das mãos de fulano para você. Okay? O imóvel, apesar, né, de ser algo estático, né, fincado, né, na terra, por isso imóvel, né, apesar disso, ele também é transferido. Não é? Quando alguém compra um imóvel, por exemplo, não há transferência, é uma transferência do bem. Né? Quer dizer, transferência de um nome para o outro. Então, o outro passa a ser o legítimo proprietário, né? Através de um registro no cartório de imóveis, né? Para nós, odiernamente, né? Nos dias de hoje. Então, a adjudicação consistia justamente nessa transferência, né, do bem, transferência do bem. Ou, né, se for outra coisa, né, transferência de alguma outra coisa que está em litígio. Qualquer outra coisa que está em litígio. Né? Pode ser um bem móvel também, não só imóvel. Pode ser o bem móvel, né? Também essa transferência dessa coisa que está em litígio, né? Que está em conflito, né? Para uma das partes. Bom, essa é outra. Então, nós já falamos da demonstração, né? Falamos da intenção, não é? E falamos agora, terminamos agora da adjudicação, certo? E agora nós temos a condenação, que era outra parte da fórmula, tá? Condenação, ok? Então, com a condenação, nós temos absolvição, né? Não é isso? Temos condenação, temos na área civil também, né, a condenação, não é? Condenação, por exemplo, de multa, né? Condenação do réu, né? Em dinheiro, né? Condenação do réu em devolver a coisa. Né? Temos a condenação. Que, com a condenação, extinguiu o processo. Né? Então, o processo era extinto com a condenação do réu. Ou não, ou absolvição, né, do réu. Ele poderia ser absolvido, quer dizer, ele poderia ter razão, né? E o autor da demanda perder a demanda, né? Perder a ação. O autor nem sempre ganha a ação só porque é autor. O réu, né, em princípio, o réu, que o autor é que move, né, que promove a ação, né, diante daquela outra parte que é denominada réu. Só que o réu, né, com a contestação, ele pode também, né, ter razão. Não é? E tendo razão, ele pode ganhar a demanda. Né? Então, quem vai sucumbir não é o réu. Quem vai sucumbir é o autor. Okay? E na fórmula, outro ponto também importante, né? Na fórmula, você tinha instituído
esse elemento escrito, né, essa expressão escrita, né, que a condenação deveria induzir ao pagamento de determinada quantia em dinheiro. Tá? Então, a execução seria aqui em dinheiro, certo? Condenada a parte, né? Ela deveria, então, pagar determinada quantia em dinheiro, ok? Mas essa questão de pagar em dinheiro nem sempre satisfazia o credor. Nem sempre satisfazia o credor, o pagamento em dinheiro, dependendo da coisa, né? Em litígio, da coisa litigiosa. O credor fazia um pedido, né, para que houvesse a devolução do objeto de uma pessoa. Então, por exemplo, se for um imóvel, se for um móvel, né, se for alguma coisa, né, coisa corpórea, por exemplo, né, se for alguma coisa corpórea, o autor, ele queria, na verdade, o pedido dele, de acordo com o pedido dele, era que devolvesse para ele aquele objeto, né, que estava nas mãos de uma outra pessoa, da outra parte. Né? Essa era a pretensão dele. Né? A pretensão dele não era simplesmente converter a coisa em dinheiro, né? E receber em dinheiro. Não, não era isso. Para ele era mais importante a coisa, né, que deveria ser devolvida. Então, esse que era o pedido. Mas a fórmula falava em dinheiro, né, devolução em dinheiro. Mesmo como exemplo, né, na obrigação de fazer, né, na obrigação de fazer. Então, você tem obrigação de fazer, não fazer, não é? Então, na obrigação de fazer, você tem também a obrigação de dar, não é? Certo? Da coisa certa, da coisa incerta. Né? Isso, não sei se vocês já passaram por isso, por essa matéria. Né? Talvez já devam ter passado por essa matéria. Então, na obrigação de fazer, em que o autor pretendia execução de um serviço contratado e não seu dinheiro de volta. Como na fórmula tinha a devolução em dinheiro, né? Certo? Mas o pedido não era esse da parte. Em uma obrigação de fazer, por exemplo, é que se executasse o serviço, né, contratado. Então, havia um contrato entre as partes, e aquele que foi contratado, né, aquela pessoa que ia prestar o serviço, não prestou o serviço, ou prestou em parte, né, e não sumiu, desapareceu, não foi mais, né, continuar o seu serviço. Então, o credor desse serviço, né, nessa ação de obrigação de fazer, ele não queria simplesmente o dinheiro de volta. Ele queria a execução do serviço contratado, né? E não o dinheiro de volta. Então, havia muitos problemas nesse sentido em relação à fórmula. Né? E, como tudo demora para resolver, não é? Foi com o tempo em que se inseriu uma cláusula, né, nessa fórmula, certo? Então, vocês veem que a fórmula não era uma fórmula perfeita, né? Mas, com essas reclamações todas, né? Não, eu quero o bem de volta, eu não quero o dinheiro, eu quero o serviço executado, eu não quero o dinheiro de volta. Né? Com todas essas situações,
inseriu-se uma cláusula na fórmula em que não se condenava o réu, né, se este devolvesse a coisa pedida, né? E nos casos da não devolução, o réu, né, acabava em pagar um alto valor, e esse valor era determinado pelo credor, né? Então, essa cláusula fazia com que o seu pedido, o pedido da parte, né, da devolução da coisa, por exemplo, né, o pedido realmente vingasse, né? Porque aí o réu ia devolver a coisa, porque senão ele teria muito mais prejuízos. Tá? Portanto, foi uma cláusula bastante interessante, né? Bastante pensada, né? E bastante interessante. Nós comparamos também a falta, né, da devolução da coisa, ou a falta do cumprimento da sentença, né? Nós temos uma multa por dia de atraso. Então, você tem aqui na página 91, né? Certo? Na página 91, se vocês forem ver aí, então havia, né, essa possibilidade, ok? Essa possibilidade, tá? De modificar essa fórmula, de inserir, né, essa fórmula, nessa fórmula, inserir essa espécie de multa. Tá? Então, só não se condenava o réu caso ele devolvesse a coisa. Pedir, né? Se ele não devolver, quer dizer, se ele não devolver, né, era forçado, de certo modo, ele era forçado a devolver devido à condenação. E ninguém queria ser condenado. Né? Mas nos casos da não devolução, e poderia acontecer também, né? O réu, ele ia se arriscar em pagar um alto valor, né, que, na verdade, não seria interessante para ele. Tá? Ok? Então, essa é a cláusula que foi inserida depois de algum tempo, né, depois de muitas discussões, né, muitos problemas nesse sentido. Ok? E tem uma outra fase, né, uma outra fase bastante interessante do processo civil romano, né, que começa com os editos, né, os editos, certo? Aqui diz, né, sobre os editos. Eram disposições. Os editos, eles eram disposições, não eram leis. Tá? Os editos eram disposições, eram declarações, né? Eram orientações também, eram instruções, e não leis propriamente ditas. Né? Mas tinha um grande alcance, que diz, um grande alcance e caráter obrigatório, né, dos magistrados, confirmando-se, inclusive, né, nos editos dos magistrados posteriores. Quer dizer, dependendo do edito, ele permanecia essas instruções, né, no tempo em que persistiam esses magistrados, né, mas podia extrapolar também essas instruções aos outros magistrados que viriam depois, tá? Professor, Posteriores. Oi.
Vamos dar Fala. vamos dar uma pausinha pro café? Um cafezinho? É a Tudo Ruth. bem? Ah, Tudo bem, Ruth, senhor? tudo bem e você? Tudo em ordem? Tudo bem, graças a Deus. Então, é bom nós realmente praticarmos o descanso temporário, né? É só um Não tem? cafezinho, 15 minutinhos, Isso, é bom sim, é tá bom. bom? Vamos fazer, então, E a uma gente pausa. parou no edito, né, que o senhor está falando? Dito, vamos E fazer uma pausa de 15 minutos, né? Eu vou parar a gravação e vou deixar o vídeo e o som abertos, tá bom? tá certo. Certo. Obrigada, professor. Até Nada. já. Até já. Vamos lá.